né? Antes de fazer a montagem eu vou explicar alguns conceitos teóricos, certo? Bom, então assim, primeiro, ferramentas. Qual ferramenta eu vou utilizar? Vou utilizar aqui o Photoshop 2019, tá? E vocês também, eu mostrei para vocês o Photoshop CS6. E quem não tiver nenhum dos Photoshops, vocês podem vir aqui no computador, nesse site, Photopia, que é uma espécie de Photoshop online. O Photopia, ele abre no celular, só que ele é impraticável de usar no celular, tá? Ele fica muito ruim. Ele não se adequa legal à tela. Então, para o celular, como eu disse anteriormente, eu vou mostrar depois como é que faria, tá? Então aqui, Photoshop aberto, Photopia aberto. Antes de começar a fazer as montagens, né, de mandar a Ayla para Paris, eu vou comentar algumas coisas teóricas que a gente tem que saber nessa área de computação gráfica, né, de edição de imagens, alguns conceitos, certo? O primeiro, eu vou explicar aqui mostrando a foto, né, a foto que a Ayla mandou. Então aqui eu tenho o Photoshop, certo? Se você instalou o Photoshop, assim como o meu, o 2019, ele vai ter aqui essa aparência inicial. E para começar, a gente vai fazer uma pequena configuraçãozinha aqui, certo? Eu vou vir aqui em janela, área de trabalho, e eu vou trocar essa visualização padrão por essa aqui, ó, fotografia, certo? Ela vai mudar alguns painéis e vai facilitar com que a gente ajuste as nossas imagens. Esses painéis são painéis que eu acho que são melhores de se trabalhar, tá? Feito isso, eu já posso carregar a nossa imagem no Photoshop. Como que eu faço? Tem duas formas. A forma mais fácil, você tem a imagem, tá? Você tem a imagem, você escolhe a imagem, arrasta e solta, tá? E aí o Photoshop vai falar que não é um arquivo PNG, tá? Se isso acontecer, eu não esperava que acontecesse, não tem problema. Às vezes, algumas imagens o Photoshop não abre direto. Isso acontece muito com o Instagram. Você baixa a imagem do Instagram direto do seu computador e aí você tenta abrir o Photoshop e não deixa. Aí você pensa, oh, mas que porcaria, eu não vou conseguir trabalhar a imagem? Não, não tem problema não, fica sossegado que tem jeito. Qualquer imagem que não abrir, como essa, ou como essa aqui, formato WebP, a gente vai ter uma aula de formato de imagens, mas essa daqui também, ó, ele não vai deixar abrir, não tem problema. Se você tiver no computador, você faz o seguinte, você escolhe a imagem que o Photoshop não está deixando abrir, botão direito, e você edita ela, você clica aqui em editar. Ele vai abrir o Paint, tá? Todos os computadores com Windows vêm com o Paint. O Paint abre a imagem de boa. Você vem aqui em arquivo, salvar como, e escolhe um novo nome, um novo formato para a imagem. Eu vou escolher aqui esse BMP, que ele garante 100% da qualidade. Quando eu falar novamente de formato de arquivo, eu explico isso detalhado. Mas eu escolho aqui BMP, tá? Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu quero salvar aqui nos documentos. Como é que é o nome? Montagem, tá? Eu vou salvar aqui a imagem da Ayla. Ayla. É assim que escreve, Ayla? Deixa eu conferir aqui. É assim. Então eu vou vir aqui e vou salvar a imagem dela. Só ver a imagem dela, posso fechar o Paint, certo? Agora eu vou voltar aqui, ó, atualizar. Eu vou procurar a nova imagem da Ayla, que já devia estar aqui. Deixa eu ver, eu não sei que eu salvei no lugar errado. Não, tá aqui, ó.
digitar Ayla BMP, eu vou arrastar a imagem e soltar aqui. E aí a minha imagem vai ser carregada pelo Photoshop, tá? Vou esperar um pouquinho que está um pouco pesado para o meu computador, mas ele carregou, tá? Carreguei a imagem. Essa é uma das formas de carregar uma imagem no Photoshop. Aquele Photoshop CS3 que eu mostrei na aula passada, ele está com um pequeno problema. Quando você arrasta e solta uma imagem nele, por algum motivo, ele não está carregando. Então, naquela versão do Photoshop, vocês vão ter que fazer isso daqui, ó. Vocês vão ter que ir em Arquivo, Abrir, ou se tiver em inglês, File Open, né? E aí vocês vão escolher uma imagem. Então, vou vir aqui em Documentos, vou vir aqui em Montagem, tá? E vou escolher a imagem que eu quero, no caso a Ayla BMP, porque aquela imagem lá no formato PNG não tinha dado certo de abrir, certo? Vou clicar aqui, vou abrir a minha imagem e pronto. Já posso começar a trabalhar com ela, tá? No Photopea, como é que eu faço? Photopea é o site. Você pode vir em File Open para abrir a imagem, mas no Photopea funciona o arrastar e soltar, tá? Então eu arrasto aqui e solto, o Photopea carrega automaticamente a minha imagem, certo? Então os dois é bem parecido, tá? O Photopea ele dá uma copiada bastante nas funções do Photoshop. Bom, tem aqui a minha imagem, vou trabalhar com ela, certo? Bom, o que a gente quer? A gente quer fazer uma montagem. A montagem nossa envolve pegar a foto da Ayla e a foto de um cenário, tá? No caso que ela escolheu, o cenário que ela quis foi a Torre Eiffel. Então, sei lá, vou puxar essa imagem aqui da Torre Eiffel, não em cima da foto da Ayla, tá? Porque se eu fazer isso, olha o que acontece. Ele vai misturar as duas imagens numa só. E não é isso que eu quero, tá? Como que eu faço? Ou vou em Arquivo Abrir, ou pego a imagem que eu quero, tá? Pego a imagem da minha pasta, arrasto ela aqui do lado, ó, tá vendo? Onde aparece copiar, não aqui em cima, com a setinha aqui do lado. E aí ele vai carregar essa imagem, tá? O que eu quero fazer? Eu quero pegar a Ayla, recortar o fundo, tá? Eu quero recortar essa caminhonete, o chão e tal. E aí eu vou pegar essa imagem recortada da Ayla e jogar aqui para fazer a nossa imagem, certo? Só isso? Em princípio sim, mas tem algumas coisinhas, alguns detalhes que a gente tem que saber para fazer uma montagem bem feita, tá? Para fazer uma montagem bonita, certo? O primeiro que a gente tem que saber aqui é uma questão de qualidade das fotos para fazer uma montagem que seja que te convença, tá? Que seja uma montagem um pouco mais realista, que não seja aquele negócio que você olha e fala, nossa, a pessoa aí não sabe fazer edição nenhuma, certo? E para fazer uma boa montagem, uma das coisas que ajuda muita gente é a qualidade das imagens, certo? Só que quando a gente pega uma imagem de uma foto de um celular, uma imagem de uma foto da internet, nem sempre a gente tem o controle da qualidade da foto. Deixa eu ver aqui que tem conversa, eu não tinha visto. Isso, com Y. Beleza, acertei. Nem sempre a gente tem o controle da qualidade da foto, tá? E como a gente não tem esse controle, e como nem sempre dá para ir pedir para a pessoa, tira uma foto nova, ou vai lá em Paris e pega uma foto nova, a gente tem que dar uma adaptada nisso. A gente tem que utilizar umas técnicas para dar uma engambelada, uma melhorada nisso, certo? Só que para eu explicar isso para vocês, eu tenho que explicar alguns conceitos básicos, né, de como imagens são formadas, tá? É aí que vem a parte teórica. Eu vou falar bastante disso e tal, mostrar
mas prática mesmo, hoje a gente praticamente não vai conseguir fazer, porque são conceitos importantes de vocês saberem, certo? E que conceitos são esses? Primeiro, eu tenho que explicar como uma imagem ela é representada, tá? Uma imagem é formada. E aí eu preciso explicar para vocês uma coisinha que chama pixel, tá? Alguém aqui pode explicar para mim, para a sala, falar o que é um pixel? O que vocês sabem sobre o pixel? Não faço ideia? Ótima resposta. Tá? Que bom. Quer dizer que pelo menos vai valer. O João já sabe, né? João, eu sei que mexe com Lightroom ou era outro aluno? Ou era outra pessoa? Não, beleza, não, mas tá tranquilo. Então o João aqui ele deu uma definição boa, ele deu uma definição técnica. O João colocou aqui, ó, são quadradinhos em tons RGB que formam a imagem. Sim, é uma ótima definição técnica. Mas eu vou trabalhar uma definição um pouquinho mais simples, tá? Qual que é a definição mais simples de pixel? Tá? Que você já colocou RGB e tal. Bom, como o João falou, os pixels, eles são quadradinhos, né? Eles são... O pixel é o elemento básico de uma imagem, tá? De uma imagem digital, da representação que a gente tem. Todas as telas que a gente tem, seja uma tela de monitor, uma tela de notebook, uma TV, seja a tela do seu celular, tá? Ela trabalha utilizando o conceito de pixel. Como o João falou, o pixel ele é um quadradinho, tá? Ele é um pequeno quadradinho que ele consegue assumir uma cor, tá? O João colocou aqui, ó, quadradinhos em tons de RGB, tá? Então, o pixel, ele é um quadradinho que ele pode ser preto, ele pode ser branco, ele pode ser cinza, vermelho, amarelo, azul, ele pode assumir qualquer cor. E quando ele assume essa cor, tá, num monitor, ele emite luz. Vocês já viram, é claro, se você está no seu quarto, na sua sala e está escuro, se você liga o celular, se você liga a TV, você vê que ela ilumina a tela, porque o celular, a TV, ela está emitindo luz, certo? E essa luz, ela vem num padrão de cores que a gente consegue enxergar na forma de uma imagem. Existem diversas técnicas para se fabricar telas, e eu não vou ficar trabalhando nelas hoje, mas eu quero que vocês entendam que toda tela, seja de computador, seja de celular, seja qualquer tipo de tecnologia nossa, tá? Ela é formada por várias luzinhas muito pequenininhas que ficam juntas uma das outras e conseguem formar uma imagem. Um exemplo fácil de vocês lembrarem disso, entenderem, é aqueles letreiros de ônibus. Sabe quando você entra num ônibus e aí ele fica com um letreiro mostrando qual que é o destino dele, de onde ele está indo, para onde ele está indo, qual que é o número da linha, certo? Se vocês olharem nesses letreiros de ônibus, vocês vão reparar que ele é formado por um monte de LEDzinho, tá? Isso daqui é um monte de LED, um do lado do outro, aonde alguns LEDs estão acesos, outros LEDs estão apagados. Os LEDs que estão acesos, eles estão agrupados de um jeito que a gente forma uma imagem. Isso daí é o princípio de uma tela de imagem digital. Isso daí é o princípio do pixel. Você pode entender cada LEDzinho, cada lampadinha dessa, tá? Como uma lâmpada que ela pode estar acesa ou apagada. Quando eu acendo uma combinação de lâmpadas, elas formam uma imagem. É claro que o letreiro ele é uma lâmpada, ele é uma tela de baixa resolução.
Então, quando a gente olha para esses letreiros de ônibus, fica fácil de ver a diferença de um LED para o outro. Você enxerga, você entende a letra, mas está claro para você que isso é um monte de ponto, que isso não é uma imagem, única, tá? E isso daí não é perceptível quando você olha uma televisão nova, quando você olha um celular novo. Se você pegar um celular antigo, se você pegar uma TV de tubo, acredito que vocês já devem ter feito isso daqui, ó. Quem tem TV de tubo, ou quem teve já deve ter feito, principalmente quando era criança, você chega bem a tua cara, você cola a tua cara na TV, e aí você consegue ver que a TV ela tem um monte de quadradinhos coloridos, tá? TV de tubo, pixel. Alguém aqui da sala já fez isso? Meteu a cara na TV e viu que a TV era formada por um monte de quadradinhos coloridos? Algum de vocês já fizeram isso antes? Chegar bem pertinho dela. Se você... Oh, que bom que eu não sou o único. Se você já fez isso, né, você deve ter ficado, nossa, é um monte de quadradinho, eu sou inteligente demais, eu sou foda, né? Parabéns, se você já fez isso, você já descobriu o pixel por si próprio, tá? Porque as TVs, elas são feitas por um monte de quadradinhos, que formam os tais dos pixels, tá? O caso é que esses quadradinhos da TV, eles conseguem emitir uma cor, cada um deles. Então, deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Documentos, deixa eu ver aqui. Dubai, será que é aqui? Será que é aqui? É mais fácil eu pegar e salvar uma imagem nova. Deixa eu salvar aqui, ó. Deixa eu salvar uma grade. Tá? Grid. Certo? Eu vou pegar aqui uma grade. Certo? E eu vou salvar ela. Eu vou salvar ela aqui. Documentos, montagem. Tá, beleza. Bom, deixa eu usar esse exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu já falei para vocês que toda tela de computador, toda tela de celular, ela é formada por esse quadradinho que a gente chama de pixel. Tá? Se eu abrir aqui essa imagem que eu baixei do Paint, vou mostrar para vocês, eu posso falar que isso daqui, por exemplo, seria correspondente a uma tela de um dispositivo, tá? Uma tela de celular, uma tela de TV, hoje em dia, né, de um relógio inteligente, tá? Eu poderia dizer que isso daqui corresponde a uma tela. Só que preste atenção num pequeno detalhe, tá? Essa tela aqui, ela tem poucos quadradinhos, ela tem poucos pixels, certo? Os pixels, essa disposição dos pixels, ela tem um nome que é importante para a gente, para entender como se trabalha com imagens digitais. Cada quadradinho, tá? Cada quadradinho individual, tá? Cada quadradinho. Opa. Deixa eu aumentar a letra aqui. Esse computador tá pesado mesmo. Quadradinho. Ele é chamado de pixel. Aqui, ó. Pixel com X. Certo?
Os pixels, eles são organizados no formato de uma matriz, é o nome disso, é no formato de uma tabela, tá? Se você já mexeu com Excel, isso daqui parece uma tabela de Excel. Essa matriz, essa tabelona aqui dos pixels, ela é organizada por colunas, tá? Então a gente organiza ela por por colunas, tá? As colunas é um conjunto de pixels assim em pé. E a gente pode dizer também que esses pixels eles são organizados também por linhas, tá? Por que eu estou falando isso daí? É organizado por colunas, é organizado por linhas. Porque toda imagem digital que a gente for trabalhar, a gente tem que saber esse conceito, que ela vai ser composta, né? Toda imagem do tipo bitmap, mas deixa essas explicações complicadas para depois, tá? Ela é composta por pixels, que são quadradinhos. Esses quadradinhos são organizados em linhas e colunas, ou colunas e linhas. E quando a gente conta a quantidade de coluna e a quantidade de linha, a gente tem um valor que a gente chama de resolução, tá? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido essa palavra antes. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, essa televisão ela é 4K. Essa outra televisão aqui, esse monitor, ele é Full HD. A resolução do meu celular o 2K, é Full HD, é HD, é 720 por não sei quanto. Vocês já ouviram falar disso antes, mesmo sem entender? Principalmente TV, né? TV 4K nos últimos anos, ela entrou no mercado. E aí eu não sei se já aconteceu com vocês aí, de nos últimos tempos estarem pesquisando, ou até mesmo comprando uma TV, e aí o vendedor vai falar lá para você, essa TV é 4K, essa TV aqui é Full HD. Beleza. Isso daí, 4K, isso daí Full HD, são nome de resoluções de telas, tá? E resolução é algo muito importante, porque através da resolução a gente consegue ter uma noção do tamanho da imagem ou do tamanho da tela que a gente está trabalhando. Mas como é que a gente calcula essa resolução? A gente faz isso da seguinte forma. A gente conta a quantidade de linhas e de colunas, certo? Então, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos contar a quantidade de coluna. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. 9, tá? Então aqui eu posso falar que eu tenho 9 colunas. Espera aí que esse meu 9 ficou meio deslocado, mas tá valendo. E a gente também tem aqui a quantidade de linhas. Vamos contar aqui a quantidade de linhas. Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também, tá? Então essa minha imagem, ela tem um total de 9 linhas. A quantidade de linhas e colunas permite que a gente saiba qual é a resolução dessa imagem ou dessa tela. No nosso caso, essa imagem ela tem uma resolução de 9 por 9, certo? É a resolução da nossa tela, ela tem 9 por 9 pixels, certo? Se a gente tem esses valores, a gente consegue saber quantos pixels ela tem como um todo também. É bem simples.
eu pego aqui a minha incrível calculadora, eu sei o resultado, mas eu vou usar calculadora, certo? É 81. Como eu sei que é 81? Porque eu faço 9 vezes 9. Ou seja, eu tenho no total 81 pixels nessa imagem, certo? Ah, por que que é importante isso? Para vocês entenderem de resolução, de definição, de... Em inglês eles chamam de resolução também, mas tem um outro nome em português que eu não estou lembrando, que é a quantidade de DPIs que tem numa imagem, mas eu falo disso daí depois, tá? Bom, o fato é que com esses pixels eu consigo formar imagens. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a cor, tá? Vou pegar a cor preta e vejam só. Tentem identificar que imagem que eu vou formar aqui através desses pixels. O que eu formei aqui? Vocês conseguem reconhecer? O que está aparentando? Isso, exato, uma letra A, tá? Eu posso formar também, sei lá, eu posso tentar formar um desenho, tá? Então aqui, ele não tá deixando eu desenhar, o negócio é foda. Oh! Paint tem hora também. Ele não vai deixar, então, sei lá. Eu vou formar um outro texto, né? Já que ele não está permitindo, eu vou tentar formar um texto aqui. E não vai dar certo porque eu não tenho espaço suficiente, mas não tem problema. Eu transformo isso daqui num oi, tá? Então, assim, a partir desses pixels mudando de cor, eu consigo formar a minha imagem, certo? Isso daqui é fácil de perceber se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta de jogos antigos, jogo de Super Nintendo, de Mega Drive, de Nintendinho. Talvez você já tenha ouvido falar de algo chamado pixel art, tá? O que é pixel art? Pixel art é um tipo de desenho onde você consegue formar imagens desenhando elas pixel por pixel. Então aqui, por exemplo, essa melancia aqui eu consigo ver que é uma melancia, mas ao mesmo tempo eu consigo identificar, tá, que ela foi desenhada quadradinho por quadradinho, pixel por pixel. Isso é um estilo de arte hoje em dia, tá? Antigamente as pessoas tinham que fazer isso porque a resolução das televisões eram muito baixas. Então, para fazer um jogo, algo do tipo, você tinha que desenhar pontinho por pontinho. Hoje em dia a gente não tem tanto essa necessidade, mas ficou como um estilo artístico, tá? Então deixa eu perguntar para vocês, o que é um pixel, tá? Que é um quadradinho que ele consegue mudar de cor, tá? O que é uma tela, né? Um conjunto de pixels, que é formado por linhas e colunas, e a gente consegue a partir disso a resolução. Vocês estão entendendo tranquilo? Estão acompanhando? Querem que eu explique de outra forma? Beleza. Tem problema não, Ayla, faz parte, tá? Tudo que é a primeira vez que a gente está estudando, a gente não entende de uma vez mesmo, fica tranquilo, tá? Qualquer coisa que você vai estudar de primeira, você absorve parte do conteúdo, e aí conforme você vai revisando isso daí, isso vai entrando na cabeça, tá? Esse é o motivo que o professor fica repetindo tantas coisas.
Não é porque a gente não lembra que a gente falou isso antes, mas é porque essa repetição que acaba reforçando o conteúdo. Você entende um pouco da primeira, um pouquinho da segunda e daí por diante, tá? Bom, os pixels que eu coloquei aqui, ó, só tá pixel preto e branco. Existe pixel desse jeito? Existe. Se vocês já tiveram um relógio digital, um relógio tipo um Casio da vida, tá? Vou colocar aqui, ó, um G-Shock da Casio. Se vocês já... Caramba, eu escrevi tudo errado. Se vocês já tiveram um Casio da vida, vocês têm um sistema que mostra pixels dessa forma. Ou é o pixel branco ou o pixel preto, tá? Se vocês têm uma calculadora, deixa eu ver se a minha tá aqui. Vocês também têm um sistema que mostra os pixels dessa forma. Então aqui, ó, se vocês têm uma calculadora digital, ela pode mostrar imagens desse jeito. Então aqui é a minha calculadora. Tá? Casio também. Quando eu ligo ela, vai até aparecer Casio escrito aqui, eu acho, né? Não, quando eu desligo aparece. Mas aqui, ó, vou colocar uns números. Esses números, se vocês aproximarem bem, vocês vão ver que ele é formado também por quadradinhos. Deixa eu apertar o botão de desligar que ela escreve Casio. Espera aí. Shift Off. Tá? Foi rapidinho. Eu acho que não deu para ver. Tá? Mas as calculadoras, elas funcionam com pixel preto e branco. Não tem problema. Existe isso. Tá? Essa noção de um pixel preto e branco. Tanto que se vocês tiveram já, esse daí é só para o pessoal mais velho, igual eu, se já teve TV preto e branco na casa de vocês, tá? Eram pixels preto e branco. Isso daí, algum de vocês teve essa experiência maravilhosa de ter TV preto e branco? Ou só eu mesmo que tive isso daí? Tá? Acreditem ou não, talvez para vocês sejam novidades, mas teve uma época que as televisões não tinham cor. Tá? A TV preto e branco, ela fazia no máximo tons de cinza. Então os pixels de uma TV preto e branco, ele variava de branco a preto com os tons de cinza no meio. Tá? O caso é que hoje em dia, né, Netflix, é foda. O caso é que hoje em dia a maioria dos monitores, telas e TVs, né, celulares e tal, eles são coloridos. E aí vale a pena explicar um pouquinho, que o João comentou, né, que os pixels eles conseguem mudar para tons RGB. Tá? Tons RGB, que é isso? Tá? Tom RGB é o seguinte, isso daí funciona por causa do princípio de funcionamento do nosso olho. Tá? Então, deixa eu pegar um quadradinho aqui. Cada pixel, na verdade, ele não é um quadradinho único. Cada pixel ele é dividido em 3 partes. Tá? Então, um pixel ele é dividido internamente em 3 quadradinhos, certo? Todos os pixels são assim, são divididos em 3 quadradinhos. Um quadradinho é capaz de mostrar uma cor bem específica, que é a cor vermelha. Então aqui esse quadradinho primeiro consegue mostrar o vermelho, tá? O segundo quadradinho, ele consegue mostrar outra cor bem específica, que é a cor verde. E o terceiro quadradinho, ele consegue mostrar a cor azul, tá? Vermelho em inglês, vocês lembram como é que se escreve vermelho em inglês? Quem é que lembra?
Isso. Então, vermelho, eu vou falar red mesmo. Tá? Eu não vou falar red, porque eu não sei pronunciar, tá? Mas red é o vermelho. O segundo quadradinho é verde. Vocês lembram como é que escreve verde em inglês? Isso. O green. E como é que escreve azul em inglês? Isso. Então, RGB são as iniciais em inglês de vermelho, verde e azul, certo? Então, em inglês, essas três cores começam com R, com G e com B, tá? Mas por que a gente usa essas três cores, né? Por que não é amarelo, roxo e branco, tá? Isso tem uma explicação pelo seguinte: o nosso olho, tá? O olho humano, o olho de outros animais funciona de maneiras às vezes diferentes, mas o nosso olho, tá? Vamos desenhar um zóio aqui. Então vamos desenhar um olho, tá? O nosso olho, ele funciona bem parecido como uma câmera, certo? Ele tem a parte aqui da frente que funciona como lente, como abertura para focar, tem um monte de detalhes que eu não vou entrar agora, mas o importante é que o fundo do nosso olho, ele funciona como um sensor para a luz, tá? Então, no fundo do olho de vocês, ele tem um monte de células, tá? E essas células, elas são capazes de identificar luz, tá? Então, quando a luz entra no seu olho, ela bate no fundo do seu olho, numa partezinha que chama retina, tá? E a retina é um monte de célula, uma do ladinho da outra, num formato parecido com uma matriz, tá? O que é uma matriz mesmo? Uma matriz é uma tabelinha igual a gente desenhou aqui do lado do monitor, tá? Então o monitor aqui, ó, é uma matriz e o olho seu é formado por um monte de células que captam a luz quando bate nela. Então deixa eu usar aqui, já que a gente tem recurso, retina, certo? Então aqui, ó, no fundo do seu olho você vai ter um monte de células distribuídas. Essas células, elas funcionam como sensor de luz. É assim, bate uma luz na célula e aí ela manda um sinal para o teu cérebro falando: oh, tem luz aqui. Só que elas não fazem só isso, elas não falam só, olha, tem luz aqui, ó, não tem luz nenhuma. Elas conseguem, por exemplo, identificar a intensidade da luz. Ela consegue falar se a luz é mais forte, se a luz é fraquinha. E além disso, a gente não tem só um tipo de célula, nós temos dois tipos de células no nosso olho. A gente tem um tipo de célula, tá, que a gente chama de bastonete. Tá? O bastonete, aqui um desenho dela, o bastonete, aqui ó, essa azul, não, essa tá mais bonita. Tá? O bastonete, ela é uma célula que ela consegue diferenciar claro e escuro, tá? Então, o bastonete, ela consegue falar se tem luz ou se não tem luz. Então, a gente vai, com o bastonete, a gente vai conseguir falar se tá claro ou tá escuro. Mas o bastonete, ele não consegue distinguir cores. Ele consegue distinguir intensidade. Ele consegue falar se tá claro, muito claro, pouco claro, tá? E a gente interpreta essa variação de luz como cinza, por exemplo. Então, o branco seria, vamos dizer assim, o máximo de luz, o preto, o mínimo de luz, e o cinza seria uma coisa intermediária. Por isso que a gente consegue enxergar imagens preto e branco. Por exemplo, fotos
vocês devem saber que não só a TV antigamente era preto e branco, mas as primeiras fotos, os primeiros filmes eram em preto e branco também, certo? Mas a gente consegue enxergar isso de boa, mesmo sem ter cor, porque a gente consegue diferenciar claro e escuro, certo? Só que a gente, além de ter os bastonetes no nosso olho, a gente tem uma célula especial que chama cone, tá? Porque ela tem um formatinho de cone, sabe? Aqueles cones de botar no meio do asfalto. E o cone, ele tem uma coisa especial, ele consegue diferenciar cores, certo? Só que não são todas as cores. A gente tem 3 tipos de cone. Um cone que, por acaso, detecta a cor azul. Outro cone que, por acaso, detecta a cor verde. E outro cone que, por acaso, adivinha qual cor que ele detecta. Um é azul, outro é verde. Ninguém? Então vamos lá. A outra é o vermelho, certo? Então o nosso olho, ele enxerga 3 cores básicas: azul, verde, vermelho, ou vermelho, verde e azul. E aí a combinação dessas cores que permite gerar as outras cores que a gente enxerga. Então, se você é criança, né, quando a gente é criança, quando você está lá no prézinho, você brinca muito com tinta guache. E aí você está misturando as tintas, né, e pintando, e de repente você mistura 2 tintas diferentes e forma uma cor nova. Aí você fica, nossa, que foda, fiz uma cor nova. Você fica se achando a criança mais inteligente do universo. E aí você vai misturando as cores, ou misturando as cores com canetinha, e vendo que isso vai formando novas cores, né? Isso daí acontece porque quando a gente mistura cores diferentes, a proporção de vermelho, verde e azul nelas muda, e aí a gente passa a enxergar novas cores. Como a gente enxerga só essas 3 cores básicas, quando os engenheiros, cientistas foram desenvolver os monitores, as televisões, eles colocaram dentro de cada pixel uma parte dele vermelha, uma parte dele azul, uma parte dele verde, tá? Então cada pixel individualmente ele tem 3 cores, e aí conforme ele brilha mais forte numa cor, mais fraca noutra cor, ele consegue formar qualquer uma das cores que a gente enxerga. Se ele não estiver brilhando, ele estiver apagado, ele vai ficar preto. Se ele tiver todas iguais na última intensidade, ele vai estar branco. E combinações diferentes formam todas as outras cores diferentes. Então aquilo que no começo da aula o João falou, que um pixel é um quadradinho que ele consegue mudar de tom baseado no RGB, ele estava falando que o pixel é um quadradinho, que ele tem 3 cores dentro dele, vermelho, verde e azul, e ele consegue mudar a intensidade dessas cores, e conforme ele muda a intensidade dessas cores, ele consegue produzir qualquer cor que a gente enxerga, tá? Tranquilo isso daí, pessoal? Esse negócio do pixel ser composto dessas 3 cores básicas e dele conseguir mudar? Beleza. Já tá dando quase a hora, mas deixa eu só finalizar isso. Próxima aula eu vou continuar, né? Mas só para mostrar para vocês como é que isso é legal, como é que isso funciona, olha só, eu vou pegar aqui a foto, eu vou pegar a foto que a Ayla mandou e eu vou mostrar os pixels da foto da Ayla, tá? Os pixels direto no meu monitor. Como que eu faço isso? O pixel do meu monitor é muito pequeno, eu não enxergo eles, mas eu tenho um celular e o meu celular consegue dar zoom. Então, se vocês tiverem aí um monitor e um outro celular, ou mesmo se tiver alguém aí da família com outro celular, quem está assistindo as aulas do Tim nele,
faça o seguinte, ó, faça igual eu, pega um celular e aproxima do monitor ou de outro celular e dá o zoom, dá o máximo possível de zoom, tá? E aí depois do máximo possível de zoom, tire uma foto, tá? Vamos ver, tá? Tirei uma foto aqui, eu vou enviar essa foto para vocês visualizarem. Espera aí que o celular tá pesado, tá? Deixa eu compartilhar, tá? Eu vou deixa eu enviar essa foto aqui para mim mesmo, tá? Espera um segundinho só. E eu tenho que carregar ela. Espera aí que o Zap Web tá dando trabalho aqui. Tá, tem a foto. Vamos baixar a foto. Eu devia ter mandado por outro sistema que não o Zap Web, porque ele tira a qualidade da imagem. Tá, baixar. Agora que eu vi que tem mensagem no Zap, eu não sei quem mandou, tá? Mas eu não tava vendo o Zap, foi mal. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Peraí. Tá? Então aqui, ó, essa é a foto da Ayla original. Essa é a foto que eu tirei da tela do meu celular. Tá? Percebam que eu consigo ver os quadradinhos da tela do meu celular. Eu consigo ver os pixels da tela do meu celular. E maior, melhor. Se eu aproximar, eu consigo ver que tem uns pixels que são mais avermelhados e tem uns aqui que estão mais amarelados, tá? Esverdeados. Não estou conseguindo ver muito azul porque essa imagem eu acho que não tem nada de azul, tá? Mas ela tem tons de vermelho. Não, tem tons de azul aqui no final, tá? Então, se vocês fazerem isso, vocês tirarem uma foto do monitor de vocês, aqui dá para ver um pouquinho de azul. Vocês conseguem enxergar os pixels, mesmo que seja em uma televisão ou em um monitor ou em um celular que tenha uma resolução alta, tá? Porque quanto maior a resolução, mais pixel eu tenho e menor eles ficam, mais difícil fica de eu ver a diferença de um para o outro, certo? Como curiosidade, eu consigo ver os pixels também com o Photoshop ou com outro programa, certo? Como que eu faço? Eu venho aqui em navegador e aqui eu consigo dar zoom, eu consigo aproximar a imagem. Olha só que quando a gente aproxima a imagem, os quadradinhos vão aparecendo. Esses quadradinhos são justamente os pixels que formam qualquer imagem, tá? Então, no fim, qualquer imagem que vocês têm, uma foto, um filme de vocês, um jogo, seja lá o que for, ele vai ser composto por quadradinhos, só que esses quadradinhos eles são tão pequenininhos, eles estão tão juntinhos que a gente não enxerga eles. A gente enxerga somente uma imagem como um todo, certo? Bom, eu já estourei o nosso horário hoje, pessoal. Algum de vocês está com alguma dúvida? Está tranquilo? Eu sei que é um assunto que, para quem conhece, né, pode ser um assunto um pouco mais chato, mas eu peço um pouco de paciência de quem entende, porque eu acho que é importante, né, vocês saberem para quando eu falar de pixel, falar de resolução, tá? Eu falar de sistema RGB, vocês saberem do que eu estou falando, tá? Então, próxima aula eu continuo, mas eu já vou tentar na próxima aula mostrar algumas técnicas de montagem, certo? Então, muito obrigado, tá? Depois eu posto lá a aula e mando o link para vocês. E bom fim de semana e bom feriado, tá?
Até mais. Falou!